Tá aí, olha que bacana, Olha só. gente. Poder trazer a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso corpo para o presente. E esse é um dos segredos, né? Vamos dizer assim, os segredos, né, Luiz? Na verdade, não é segredo, mas é algo que muitas vezes a gente se perde aí no dia a dia, na vida, e que faz todo sentido quando a gente precisa, né? Se trazer para esse presente, fazer essa reconexão, né, em todas as áreas, em todos os sentidos. Bom, Luiz, e hoje o nosso tema é saia do castigo. Meu Deus, o pessoal deve falar, mas que castigo, né? Aliás, muita gente se colocando nessa situação que a gente está vivendo como um castigo. O que é sair do castigo, Luiz Velasco? Verdade, né, Ana? Nós estamos literalmente no castigo. E nós estamos tendo a necessidade de reaprender a fazer a nossa vida, a reaprender a lidar com as nossas situações. Porque enquanto eu fico focada no castigo que eu estou vivendo, eu não consigo sair desse aprisionamento. Mas o castigo que eu me refiro não é essa situação global. É a situação, gostei da sua analogia, é a situação do que eu me coloco muitas vezes. Quando a mãe coloca a criança de castigo, aqueles anjinhos ainda tem aquele método, né? Tem 5 anos, você vai deixar o ser humano 5 minutos de castigo. Dá 2 minutos, eles saíram do castigo. E quando eu me coloco de castigo, quando eu, com a minha autoexigência, quando eu me sinto que eu preciso ser perfeita, quando eu não acho que tudo que eu faço não tá satisfeito, não é suficiente, então eu me coloco no castigo. E quando eu me coloco no castigo, normalmente eu não vou para o castigo sozinho, eu levo todo mundo pro buraco. Eu levo todo mundo pro buraco, porque a família vai ficar perto de você, você fala, sai, menino, não fica perto. E às vezes o queridinho só quer vir te dar um abraço, ficar junto com você. O maridão tá lá com saudade da digníssima da esposa, aí ela fala, não me toca, eu estou com dor de cabeça. Essa relação com a pessoa, né? E Uhum. na hora da relação, o que ela faz? Ela cabeça em outro mundo. Ela não está no movimento do aqui e agora, ela não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, estar de castigo é você desperdiçar a oportunidade. Quando a gente fala desperdiçar a oportunidade, só no sentido de não aproveitar o dia maravilhoso do sol, não aproveitar o abraço das pessoas, mas essa falta do estado de presença, principalmente das mulheres, está ceifando muito os casamentos. Chegaram alguns homens para mim pediram, clientes, né, homens clientes pedindo auxílio, no sentido de eu preciso resgatar a minha esposa, que ela está com depressão e eu quero aquela mulher de volta. Eu pensei, mas por que você não arruma outra? Eu pensei, né? Assim, eu gosto dela, fiz a pergunta de outra maneira. Eu gosto dela e eu acredito que ela tem solução. E quando eu fui conversar com as esposas, elas estavam no castigo. Então, algumas tinham realmente feito algumas coisas que não deveriam. Normalmente, as mulheres, quando elas cometem a tentativa de suicídio, quando elas, por algum motivo, acontece um aborto espontâneo ou não, ou quando elas gostariam de trabalhar fora e não conseguem trabalhar fora, ficam só cuidando de casa, e é um saco cuidar de casa, é um castigo que elas estão vivendo, entende? É a maneira como a pessoa lida com a situação. E aí a vida dela, as oportunidades que ela vai tendo, ela vai desperdiçando. Então, o sair do castigo é você conseguir olhar para as oportunidades da sua vida e viver a sua vida com a dignidade a qual você merece, com a dignidade de ter bons relacionamentos, com a dignidade de olhar que aquilo que aconteceu foi o que eu tinha para fazer naquele momento. Foi o que eu tinha para fazer naquele momento. Tão separado do mundo e ao mesmo tempo a gente fez toda essa situação fez com que a gente olhasse para dentro da gente, né? E a gente se deparou com um monte de sensação, um monte de crenças, porque a nossa vida mudou, a vida de muita gente mudou, e aí nessa situação toda muita gente entrou em desespero,
né? Não sabendo lidar com tudo isso. Então, essa é a sensação mesmo do castigo, né? E aí se perguntando, mas e agora? Qual que é o meu propósito daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida e tudo mais? Então, fazendo essa analogia nesse sentido, que foi um momento propício para que a gente parasse, voltasse para dentro de casa e tivesse tempo para parar para se autoanalisar, né? E agora, diante disso tudo, o que vai ser daqui para frente? Muita gente ainda se perguntando, né? Principalmente pessoas aí profissionais que estudaram tantos anos em uma área e hoje não, às vezes não estão conseguindo exercer determinada profissão, estão tendo que se reinventar com outras coisas, com outras profissões. Mas é interessante a gente também colocar aqui, né, Luísa, que propósito não tem muito a ver com profissão, nem sempre, né? Uhum. Então, fala um pouco para a gente, qual que seria hoje, vamos dizer assim, uma pista para a gente sentir esse propósito da nossa vida, a gente se reconectar, né? Reconectar as situações atuais com esse propósito. Qual que seria a sua sugestão? A sugestão do propósito, Ana, é um pouco diferente do que as pessoas planejam com relação à aposentadoria, entendeu? Porque as pessoas trabalham com a expectativa, o que eu vou fazer na minha aposentadoria, né? O propósito, ele está muito relacionado com servir as pessoas, com servir a humanidade. Deus te deu talentos para você utilizar esses talentos. Ela deve ficar em cima do candelabro, em cima do candelabro e não embaixo da mesa. Então, o que essas metáforas elas me trazem? É que eu preciso pensar no que o meu propósito pode ser para auxiliar as pessoas, mas eu tenho um sonho de ser funcionário público, um exemplo. E aí, o meu propósito, eu vejo que eu gosto de ajudar a comunidade dos idosos. Então, eu vou ter toda aquela responsabilidade. Eu tenho a tia que estava aí, ela é funcionária pública e ela é super engajada ela é aposentada, umas aposentadas novas, né? Então, a nova no sentido assim, a mente dela é muito nova. Ela é super cheia de energia. Então, o que ela faz? Ela motiva aqueles idosos. Então, quem que é coordenadora das viagens? Quem que é a coordenadora dos eventos dos idosos? Agora, mesmo que eles não estejam fazendo essas reuniões físicas, mas está tendo esse contato, qual que é o meu propósito? Eu gosto dos idosos, no caso dela, eu gosto daquilo, então, ter esse envolvimento. Então, eu não estou falando para todas as pessoas que o propósito deles é ser terapeuta, não. Porque muitas vezes é você fazer com amor o que você já está fazendo, entende? É você se dedicar. O hamster, ele fica circulando aquela esteira. Eu tenho um hamster aqui em casa, parece eu na academia, 5 quilos, 5 quilos. Porque é muita dedicação a qual ele roda naquela esteira. Só que assim a gente faz com os nossos pensamentos. Enquanto eu fico com aqueles pensamentos em formato de redemoinho, vou para frente. E se eu não vou para frente, eu não me auxilio, eu não auxilio ninguém. Entende a diferença? Sim. Pelo que eu entendi, então, o propósito, né, ele está muito ligado ao nosso sentir. Não é isso, Loise? Quer dizer, o sentir está ligado ao talento, ele está ligado aí ao que a gente gosta de fazer e também ao efeito que isso vai gerar, né? Mesmo que não seja algo grandioso, igual, por exemplo, Nelson Mandela, que teve um propósito de vida e que alcançou muitas pessoas, né? Então, às vezes as pessoas acham que o propósito está atrelado a fazer coisas grandiosas, né? Como você bem disse. Não. Muitas vezes é aquele arquiteto que, por mais que ele é arquiteto e coloca a atenção dele naquela profissão, mas o propósito dele, a essência dele e o sentir dele é ser uma pessoa extrovertida e que gosta de levar essa alegria para outras pessoas e, de repente, decide ser um doutor da alegria, né? E que ele está fazendo aquilo não porque ele vai ganhar algo financeiramente, mas ele está recebendo uma recompensa com o efeito que isso está sendo gerado
nas outras pessoas. Então está muito atrelado a isso, né, Luiz? Pelo que eu compreendi. Sim, sim. E aí, e principalmente, Ana, com as nossas pequenas ações diárias. Uma das grandes ações que todos nós deveríamos colocar para dentro da gente seria o processo da gratidão. E o processo da gratidão, ele funciona diariamente. Ah, por que que eu vou agradecer que eu estou morando debaixo de uma ponte? Que bom que você tem uma ponte. Poderia não ter nem a ponte. Nem a ponte. Mas eu não tenho cobertor. E assim, pelo menos onde eu moro, a gente vê as pessoas cuidando das pessoas que estão na rua, né? Uhum. Tem todo aquele cuidado. Não colocam para dentro de casa, mas oferecem alimento, oferecem abrigo, cobertor principalmente, né? Então, pelo menos você está recebendo isso de alguma maneira das pessoas, entende? Então, por pior que esteja, existem pessoas em condições muito mais precárias que a sua. Existe o problema maior, Ana, está relacionado com a nossa comparação. Então, quando eu fico julgando, eu fico fazendo comparações. Qual que é o sentido da comparação? Nossa, por que que a Ana foi muito mais adiante do que eu? O que que faltou em mim? Não, uma coisa é por que que a Ana consegue e eu não? De repente, o propósito da Ana é um e o meu é outro. Então, se a Ana é uma inspiração para mim, eu preciso me aproximar da Ana. Ana, como que você fez para fazer esse negócio? Me ensina aí, Ana. E o grande desafio dessa questão da mentoria é ensinar as pessoas o caminho pelo qual eu percorri para eu sair desse castigo, para eu sair dessa questão dessa penitência a qual eu estava me colocando. E as pessoas não precisam olhar para mim ou para você e falar, nossa, inacessíveis, não. São seres humanos que são acessíveis, são seres humanos que estão nesse processo de evolução. Estamos longe da perfeição, estamos com essa busca incessante de ter qualidade de vida. Todos nós temos um talento, um valor, né? E a gente não pode duvidar desse valor. Acho que a partir do momento que a gente não duvida desse valor, a gente consegue com certeza sair desse castigo e colocar esses talentos para funcionar. Ao que é sair dos nossos castigos aí, que a gente mesmo se coloca, viu? Não é o mundo que coloca a gente de castigo, não. Se formos analisar, a gente tem essa não mania, mas esse direcionamento de muitas vezes achar que é o outro que coloca a gente de castigo. Mas não é o outro, é a gente mesmo, tá? Pelo que a Luísa estava colocando aqui para gente. Obrigadão aí, um beijo a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira live da comunicação do bem, essa proposta aí para uma vida mais autoconsciente, que todos nós podemos e devemos ter, tá? Então essa é a proposta. E eu estou seguindo também o meu propósito de vida.